Oi, oi, gente! A gente está aqui começando mais um Pode Dar Play. E hoje sou eu que estou aqui falando com vocês. Eu sou a Débora Pagani, tenho 40 anos, sou atriz, produtora, formada em direção teatral pela UFRJ e estou aqui me arriscando, substituindo a Natália Mello, que é maravilhosa, mas que não pôde estar aqui com a gente porque está viajando, está aí resolvendo coisas da vida. Então, a gente começa hoje comigo, Débora. Prazer estar aqui com todos vocês, tá? Então, nesse Pode Dar Play de hoje, a gente vai falar com uma pessoa que começou a falar de sexo há 6 anos atrás nas redes, atingiu seu primeiro milhão no YouTube e de lá pra cá já foi arrebatando milhões de seguidores, falando de sexo de uma maneira bem descomplicada, descontraída. É a garota bolada Fernanda Lopes. Prazer, Fernanda, bem-vinda. Que bom que você está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto que todo mundo gosta, todo mundo ama. Que todo mundo faz. Todo mundo faz. E se não faz, está precisando começar a fazer. Com certeza. Quero agradecer o convite, me sinto muito honrada por estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo muito legal, muito bacana. Espero agregar bastante na vida de todos que estão assistindo, e é isso. Maravilha, Fernanda. Eu já vou começar, então, fazendo uma pergunta que acho que pode estar conectada ao que você tem como missão de vida, né? Dentro do seu trabalho. Você tem esse foco nas mulheres e tal. Como é que você descobriu essa missão em relação a trazer liberdade corporal, sexual, física para as mulheres? Então, por que mulheres? Porque a gente sempre teve educação sexual para os homens. Culturalmente falando, socialmente falando, os homens sempre foram muito mais esclarecidos dentro da família, fora e tudo mais, com relação a esse assunto. Já as mulheres, não. As mulheres eram sempre o quê? Coisinha de casa, casamento. Nada assim que falasse... Nossa, se você falasse sobre sexo antigamente para uma mulher, misericórdia. Desde criança, desde né? Criança. O homem já tem mais liberdade para falar do assunto em casa, para brincar com isso do que a mulher. E a mulher não. A mulher era muito castrada com relação a esse assunto. Ainda é, nos dias atuais, mas graças a Deus, menos por conta de trabalhos como o meu, como de outras sexólogas e tudo mais, que é bem importante. Mas por isso que o meu foco é mais mulheres, porque eu sempre vi uma necessidade, uma carência maior das mulheres se conhecerem, das mulheres também ter palco nesse assunto, porque a gente é sexualidade dos pés à cabeça, a gente respira sexualidade o tempo inteiro. Várias terminações nervosas, né? Exatamente. E a mulher, só pra dar uma invejinha aí nos homens, tem um negócio chamado clitóris, meu amor, que ali tem vários nervos que dá 1 milhão de vezes mais orgasmos do que um homem com sua glande. A gente entra numa desvantagem enorme quando se fala nisso, Sim. né? Porque a mulher tem infinitas terminações nervosas, vamos dizer assim, né? Tem muito mais possibilidade de sentir prazer do que o homem, né? Sim, não é e isso? consegue gozar muito mais vezes numa relação do que o homem. A mulher, ela consegue ter orgasmos múltiplos, enquanto o homem só uma. Porque não, o homem é prejudicado nisso aí. Sabe por quê? Porque o homem tá muito bem lá marcando 12:30. Gozou é 6:30 na hora. Não tem Já acabou, esquece. É 6:30 na hora. Tem essa questão do tempo também, né? Do Sim. tempo que a mulher leva para sentir prazer e do tempo que o homem leva para sentir prazer, né? Então, acho que isso também é outra coisa que faz com que as mulheres, de certa forma, comecem de um jeito diferente o seu processo sexual na vida, né? Sim, exatamente. Eu E de sempre forma falo... atrasada, né? A mulher sempre Muitas começa de forma vezes, né? atrasada. Se a gente for parar pra ver, o homem já é levado direto para um puteiro. E a Por mulher... conta disso que eu Não, falei. isso não é uma regra. Não, é sim, Não, é sim. não é uma Na minha regra. família, Homem já é fez 15 anos, Você já vai pro tava no puteiro. Tem que dar uma zinha, de qualquer jeito. Na minha Você nunca visitou a VM? Nunca. E ó... Isso é uma questão Isso é o muito quê? cultural também. É muito cultural e, como eu falei, as mulheres sempre foram muito castradas desde então. Então, a gente traz isso de família, geração a geração. Então, por exemplo, a minha avó, ela foi muito castrada. Então, como consequência, ela passou isso para as minhas tias, que passaram para as filhas. Só que aí, chegou na minha geração e aí o negócio tá mais diferente. A gente tem mais informação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que atualmente, né? Como você falou assim, o homem sempre foi mais voltado para
pra sexualidade, né? E a mulher menos, toda essa questão de não comentar, de não falar, por ser mulher, ter todo um tabu, ter que ser mais reservado e tudo mais. Mas hoje, na atualidade, você não acha que o homem é muito mais, como eu posso dizer, mais introvertido pra falar de sexo e a mulher muito mais aberta pra falar? Porque, vou te falar... Depende do ambiente. Entre amigos, então, o mas negócio sempre eu ia flui. falar sobre isso, porque para pra pensar. Um homem hoje, como ele vai falar pra um outro homem que ele ficou com a menina, né? Sim. Usando as palavras mais coloquiais. E aí, cara, pegou, pô, comi, foi bom, foi bom. A mulher não. Dá A detalhes. mulher fala. O tamanho, como é que foi. Se é torto, se é de lado, se é Ela em faz pé. uma propaganda, propaganda. enche a boca, né? Ela fala Que assim, pode ser ruim ou bom. é bom. Porque a mulher, filho, ou ela vai fazer o homem transar muito, ou ele nunca mais vai transar. Essa é a verdade. Mas é como se fosse um selo de aprovação dela. Exatamente. Porque se uma mulher falar pra amiga, nossa, amigo, maravilhoso, 3 metros de rola, já era. Agora, se ela falar, amiga, fechei a mão, sumiu. Já era também, né? Aí o cara vai ficar mal Não é? falado. Não é assim. E ninguém mais nunca vai querer O ele. que eu acho que mais me entrega nesse rolê todo é que, pô, você é nova, você tem 27 anos e foi o que você falou, a mulher sempre foi muito rotulada nessas coisas todas e tal. E o mais engraçado é que, como é que você conseguiu despertar esse interesse em ser sexóloga? Da onde que veio isso? Era o vício em sexo? Porque, na verdade, as meninas... o maior interesse das meninas é o quê? Ah, é ser médica, é ser advogada. Na minha área, então, é falar sobre maquiagem, aí beleza, você tá no... moda. Você, Eu tô nadando contra você todo mundo. Você é geração millennial, né? Sim. Millennial. Então, você já tá na geração da internet e tudo mais. Sim. Como é que é isso? Como é que agora... E você veio e desenvolveu isso pra ser sexóloga agora? Então, eu sempre gostei muito de falar sobre. E meu pai sempre gostava muito de conversar comigo. Apesar de, como eu falei, de toda essa questão cultural, social, meu pai e minha mãe me tiveram muito cedo. Então, acabou que lá em casa esse assunto era muito pertinente, porque eles não queriam que eu passasse pelo que eles passaram. Porque quando você tem uma gravidez na adolescência, você meio que, tipo assim, perde a questão dos estudos, porque você tem que se dedicar a uma criança. Acaba que você tem que constituir uma família muito cedo, muito precoce, e você não consegue fazer outras coisas da vida. Você é a mais velha de Então- quantos? Quantos irmãos? Só tenho mais um irmão que é novo. Ah. Eu fui a mais velha. Então, assim, eles não queriam que eu passasse pelo que eu passei. Então, isso era um assunto muito comum lá em casa. Então, meu pai muito sempre... importante isso, né? Porque é na Muito, família que muito. você começa a receber as primeiras informações. E Exatamente. quando a própria família já tem um tabu de falar num determinado assunto, fica mais difícil para você trazer o assunto, então você acaba procurando informação Em fora outros de casa, lugares, né? em fontes que não são confiáveis. Exatamente. E E dentro talvez- de casa você tem uma informação que você Sim. vai receber afetivamente, De né? forma Você carinhosa. Amorosamente. recebe de outra forma. Então, E muito bom, né? Muito Sim. bom que você teve isso nessa casa, na sua casa, e quem dera Todo mundo mais pudesse. pessoas, todas as pessoas pudessem ter essa abertura, né? Verdade. Então, tendo essa abertura agora com o que você tem feito, né? tá Através... melhorando, né? É um processo. Com o que você tem feito deve através do perceber, YouTube, né? né? Através dos seus vídeos, através Sim, das eu suas recebo, dicas. tipo, muitas pessoas que falam pra mim, pô, Nanda, eu queria que meus pais conversassem comigo, eu queria que alguém da minha família me orientasse, mas ninguém fala, parece que é um medo, um negócio assim, que, tipo, se eu falar, ela vai fazer, ou ele vai fazer, e não, quanto mais, isso é um estudo já, quanto mais você fala sobre sexo, menos o adolescente ele tem vontade de fazer, porque ele já tem todas as informações, então ele não precisa Não tem mais buscar. aquela curiosidade, né? Que acho Não que tem, o que- você mata a curiosidade mata a na curiosidade. hora. Que o proibido é Olha, sempre eu melhor, sei. gente. Não é? Aquela frase velha que é clichê e que é proibido. muito real. O proibido é até sempre hoje, melhor. Não, e é interessante também, porque sempre quando a gente fala assim, sexo e tal, você sempre desperta o lado cômico, né? Às vezes, né? O lado mesmo da sexualidade, que é o prazer de fazer. Mas eu acho que um ponto importante que ela trouxe é a educação sexual dentro de casa. Que, assim, mesmo nos dias atuais a gente tem pouco, né? E é muito engraçado, a gente vive a era da internet, a era da revolução, né? Toda essa era milênio que você falou aí, e a gente não consegue ainda ter paz que fala assim pro filho ou pra filha, olha, tem que se prever, a menina ficou mocinha, o pai não consegue falar pra ela que ela vai ter que usar um absorvente, né? Não consegue levá-la no ginecologista porque acha que vai ativar a sexualidade dela pra ela começar a transar. É, como se Não, isso tem já não namorado- estivesse Não. dentro da pessoa. E tem né? namorado que não deixa nem a mulher se depilar, a namorada se depilar com o cara.
Tem homem que não deixa a mulher se depilar com o cara. Meio estranho. Porque... Aí a Estranho gente porque vê o São muitas quanto... questões. A gente vê o quanto a gente tem para evoluir ainda em Quanto todos está os atrasado. sentidos, né? Sim. Tanto na educação que é transmitida dentro de casa, quanto nas relações mesmo afetivas que a pessoa vai ter, né? Muitas vezes ela tá ali num relacionamento há muito tempo e nunca passou de um determinado ponto, O né? famoso na papai e mamãe pra relação sempre, né? sexual, Então é maravilhoso que tem uma pessoa jovem como você que se comunica com um público jovem Com a diretamente. linguagem atual, né? Não é aquela educação sexual chatérrima, com termos técnicos, alguma coisa que aproxima, né? Que coloca num lugar cotidiano que a sexualidade tem que estar, né? Exatamente. Eu podia usar uma linguagem acadêmica, óbvio, porque eu estudei pra isso. Mas eu sei que ninguém vai entender. Exatamente. Exatamente. Me distancia. Distancia. Né? E a ideia não é trazer as pessoas pra perto, é naturalizar mais o assunto. Porque, como eu falei, a gente é sexualidade dos pés à cabeça. Deveria ser natural conversar sobre isso. E uma coisa que eu sempre pontuo também é que falta isso nas escolas. Falta. Tanto a educação sexual, eu sempre falo isso. Tanto a educação sexual quanto a educação financeira. Em algumas escolas particulares já começaram a introdução da educação financeira, porém a educação sexual ainda não. E eu acredito que ainda vai demorar por conta desses tabus, por conta ainda das pessoas não entenderem a importância. É um processo, assim, muito grande. E eu ficaria feliz, assim, acho que meta da vida, se eu, antes de morrer, visse isso acontecendo nas escolas, principalmente públicas, que é onde se tem as pessoas, as famílias com Baixa renda, menos que discussão. são as famílias que mais engravidam precocemente, que são as pessoas que têm menos informação. É muito interessante isso que você falou, porque assim, acho que o mundo ideal seria a educação sexual nas escolas, a educação financeira e principalmente direitos fundamentais, né? Não Muita sair- gente não sabe quais são os Exatamente. direitos. Não fugindo do assunto, mas, poxa, a gente não fala sobre sexualidade, a gente não fala sobre educação financeira e a gente não fala sobre direitos fundamentais. Hoje, se você perguntar a qualquer criança para que serve um vereador, você fala que é um político. Se você falar para que serve uma camisinha, que é para colocar no pênis, né? E, tipo assim, a gente não tem... Pô, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Não sei, vou comprar, sei lá... um pendrive, né? Vamos dizer assim. Então, assim... a gente tem que evoluir muito. Pendrive não existe mais. De onde que saiu o pendrive aí? Eu fiquei procurando a palavra e ver o pendrive. E tem uma coisa que eu acho importante também, que muitas vezes as pessoas acham que a educação sexual vai ensinar meu filho a fazer transar. sexo, A transar. vai ensinar pro meu filhinho ingênuo coisas que ele não sabe. E não é por aí, Sendo é que o muito filho já pelo entrou no contrário. X-Vídeos, já viu Não, Exatamente, ele não precisou hoje nem em entrar dia- nos X-Vídeos, ele viu pela fresta da porta, se bobear. Hoje E em dia os não tem, pais, né? né? Não tem muito como poupar, né? Não. Então a educação sexual acaba vindo como para solucionar mesmo esses problemas que a falta de informação traz, né? Não é ensinar o adolescente a fazer sexo, porque isso ele vai saber instintivamente, Com né? certeza. E o Então, pornô, ele ainda ensina errado. Isso A é que é o indústria pior, né? ainda, infelizmente, tem muito que melhorar, porque ensina errado. O adolescente entra lá, vê e acha que é aquilo dali. É um êxtase total, né? Exatamente. Não, porque eu vou gritaria e pegar a porradeira. mulher, não sei o quê. Eu tenho um relato de um adolescente que ele foi lá no meu Instagram e ele falou pra mim, e eu fiquei abismada, mas eu entendi o porquê. Ele falou pra mim, Fernanda, eu não consigo me excitar com mulher que tem celulite. Exatamente assim. Acho que ele é gay, né? Não. Não, vou explicar por quê. Ele falou, eu vejo muita pornografia. E quando eu vejo uma mulher que tem celulite, tem estria, eu broxo. Por Que quê? doideira, né? Porque, Ele é consumidor da psicologicamente indústria. falando, ele entendeu o quê? Uma mulher boa de cama é a mulher que tá ali no pornô, que é sem celulite, sem estria, gostosona. Perfeita. Fala pra ele que existe um perfeita. Photoshop ali também. Gente, até Uma o maquiagem. sêmen é fabricado ali. É, Não existe exatamente. aquela quantidade que a pessoa jorra, que a pessoa joga. Enfim, é tudo muito fabricado, então eles não mostram a realidade porque não é interessante. Eles vendem aquilo que é irreal. Tipo, a pessoa vai entrar lá, pô, nunca vi isso, não sei o quê. E Não, aí eu vai acho- querer consumir cada vez mais. E o que é mais Essa que é a foda é ideia. que, se a gente for parar pra ver, ser sexóloga não é só fala de sexo. Não. É falar de sensualidade, é falar do seu corpo, é você entender o seu corpo em si. Autoconhecimento. Acho que Sabe? principalmente, na autoestima. minha visão, principalmente é a educação. Sabe? É a educação sobre determinado assunto que não é muito abordado dentro da sociedade. Sim. Não, porque todo mundo transa, não é? E ninguém fala sobre.
Não é engraçado Antigamente, isso? antigamente, Não a é? mulher, antigamente a mulher, lá atrás, né? A mulher que mostrasse essa parte daqui, Decolo, o colo decote. já era uma sexualização muito extrema, muito já era grande. Ela já era algo considerada uma escandaloso. puta, Teve todo um alguma coisa velado. Mas assim. tem corpo, tem uma coisa importante que eu acho que a gente falou rapidamente, que talvez seja bacana você desenvolver um pouquinho, que é essa questão da autoestima, do autoconhecimento, né? Sim. Em que ponto a autoestima interfere, o autoconhecimento e, consequentemente, a autoestima interfere na vida sexual das pessoas? Completamente, né? Ah, tudo. Tudo, assim, gente. Eu sempre falo, se você não tá bem com você mesma, você não vai conseguir transar com o outro. Você pode até fazer sexo. Ter a relação, né? Ter a Mas relação, mas você não vai conseguir gozar. Porque a Se gente entregar, goza, né? primeiramente, na mente. É o nosso cérebro. Tanto que eu sempre dou dica pros homens. Como é que eu consigo durar mais tempo, não sei o quê. Pensa na morte da bezerra, acidente de moto, No futebol, sua avó nua. na morte sei da lá, tipo, bezerra. algo bem assim. É porque a nossa mente, quando ela tá conectada com o momento, você vai chegar muito mais rápido. Tanto homem quanto mulher. Isso aí, somos iguais. Mas assim, se você não trabalha essa autoestima, se você não tá ali todos os dias trabalhando no autocuidado e tudo mais, vai chegar até um ponto de você não querer fazer sexo. Acontece isso com muitas mulheres. De você não se interessar por isso, de achar que é bobagem e realmente não sentir vontade. E essas mulheres acabam procurando o ginecologista porque elas acham que é um problema hormonal. Exatamente, né? não é hormonal. Que muitas existe das um problema vezes hormonal é também. Que autoestima mesmo. Mas existe um Sim, problema hormonal que a com pessoa certeza. tem de estimulação. Mas a maioria, eu acho que é autoestima, né? É autoestima. É autoestima. Eu posso essa- falar isso com mais propriedade porque eu abordo muito sobre esse assunto no meu Instagram e a quantidade de mulheres que chegam pra mim, tipo, mulheres lindas, maravilhosas. Você Falando, acha feia? Você acha eu me isso? acho feia, eu tenho celulite, eu tenho isso, eu tenho aquilo e eu só consigo enxergar beleza na mulher, mas enfim. Aí vem a importância da quebra dos padrões, né? Da Sim. gente compreender que padrão serve para vender produto, mas E não que pra a viver. vida real. Exatamente. É porque a gente tá sempre estereotipando os outros, né? Não importa. Então, acho que se a gente for parar pra ver, isso acaba atrapalhando o processo de autoconhecimento. E atrapalha em tudo, né? Entendeu? Você viu quando o Porque Instagram se tirou o você filtro? se vê muito pessoal magrinha, você não se vê sendo desejada por um cara. Ou se você se vê muito gordinha, alguma coisa assim, você não se vê sendo desejada por algum cara. É. E vice-versa, sabe? Aí- Porque, não tô no padrão que deveria ser, que a sociedade estipula, sabe? Aquele estereótipo que todo mundo determina que a gente tenha. Então, acho que isso acaba atrapalhando esse processo todo de conhecimento. Total. Aí vem a importância desse movimento de valorização do seja você, né? De Sim. ser quem você é, de valorizar quem você é, de cuidar da saúde, né? A saúde sexual também, acho que é outra Sim. coisa muito importante. Eu falo né? muito sobre isso também no meu Instagram, que não é porque você tem que se aceitar como você é, porque às vezes as pessoas confundem, né? Vou me aceitar como eu sou, eu vou ficar aqui deitada, acomodada, acomodada. É. Não, faz uma caminhada, cuida da sua saúde, cuida de você. O importante é isso, é você cuidar de você. O que eu falo é sobre a pressão estética. De que você tem que ter um tanquinho, de que você tem que ter aquela lipoled que várias famosas têm. E não é sobre isso, sabe? É sobre você se cuidar, é sobre você se amar, é sobre sua saúde. Se você tem dinheiro pra fazer, ótimo, legal, faça mesmo. Eu super apoio. Agora, o que não pode é você ficar mentalmente lascada, Ficar refém daquilo, lenhada, eu tenho que fazer, refém, eu tenho que fazer, não, eu tenho que trabalhar pra fazer. Sendo que tem outras coisas muito mais importantes pra você fazer, sabe? E ficar só focada. E sendo que naquilo dali. sexo é pra todo mundo, né? Sim, com Pode certeza. ser, sei lá, a pessoa mais horripilante do planeta e a pessoa mais linda do planeta, elas vão sentir desejo e vão experimentar o tesão da Exatamente. mesma forma. E né? beleza é muito relativo, gente. Às vezes Exatamente. o que é beleza pra mim não é Às pra vezes, você, não é pra você. Isso. Então, não tem esse negócio de beleza. E Não tem existe uma isso. outra coisa que eu acho importante também, que às vezes, principalmente as pessoas mais novas, né, pulam algumas etapas e tem a etapa de se experimentar junto com o outro, né? Que é, ao invés de ir logo ali, eu já vi no filme pornô que isso aqui funciona, vou fazer isso aqui. As mãos amigas. É deixar fluir, né? As mãos amigas. É, a Exatamente, broderagem, ficar- a tal da mas broderagem. deixar- Às vezes fica Deixar muito fluir mesmo, se mecânico. entregar, exatamente. Eu sempre falo isso também, que, tipo, eu ensino várias dicas, várias técnicas e tal, mas o principal é você deixar acontecer.
Não é fazer nada mecânico, não é tipo, sabe? É realmente deixar fluir. E aí a técnica você vai Literalmente o toque, né? Aprimorando, Você vê onde né? que a pessoa- aprimorando Porque se você for ver, as devagarzinho. pessoas assistem filme pornô, não sei o que e tudo mais e tal, vão nos sites pornôs e querem. Não, eu quero fazer aquilo É dali. aquilo ali. Sabe? Não, tem várias Eu pessoas quero que fazer mandam aquilo pra mim dali. assim, na hora que eu tava lá, não sei o que, eu lembrei de você, aquela posição. Gente, porra. Eu lembrei de você, não, então. Não, de mim não, por favor, né? Você deve falar. Aí você dá uma fuxicada no Instagram da pessoa, tem certeza Mas que você lembrou de você mim? recebe perguntas mais, como eu posso dizer, mais extravagantes de homem ou de mulher? De mulher, porque meu público é feminino. Homem é muito pouco. Muito É, homem pouco não é muito voltado pra ter essa Pra educação, querer sabia? saber. Você Não recebe, é. recebe É muito nude? Sim, de homem e de mulher. E como tu lidar com isso? Chega uma pica aqui do nada. Olha e passo. É isso. Né? Coisas da vida. É mais uma. gente. Eu acho que Não deve dá ser. Acho analisada. que é mais É uma. mais uma. Não, é o que eu falei, tipo, eu abro e passo, vai. Mais uma, né? Eu acho, na verdade, eu acho muito nada a ver. Acho feio, ridículo ficar mandando não essas dá. coisas. Então, E você falou que tem. Automaticamente- Você falou que tem irmão, né? Tem mais um novo. irmão, sim. Você já começou a introduzir isso nele, esse papo? não, ele não é tão mais novo assim, não. Ele tem 24 anos. Ah, já tá introduzido. Já Ele já tá tá mais dentro do assunto. introduzido, meu filho. Se virar. Não, mas ele deve ser o transante, porque tem uma Mas irmã ele deve- sexóloga. Pô, ele sabe todos os macetes. Não, ele deve ter ido até você pra pegar dica e tudo mais. A e tal. gente sempre conversou sobre isso. Apesar de ele ser tímido, lá em casa é o contrário. Eu sou a mais pra frentex e ele é mais tímido. Mas a gente sempre troca ideia, conversa. Às vezes ele também me dá feedbacks do que aconteceu e tal, pra eu poder importante, falar. né? Gente, É. que loucura, sério, ele fala. Sim, lá em "Irmã, casa a gente peguei-" tem muita comunicação sobre Que bom, esse que assunto. bom, Minha mãe liberdade. que é mais reservada. Minha mãe... muito Mas no difícil. Mas assim, eu, meu pai e meu irmão, quando a gente se junta... Então, voltando nesse assunto aqui, você hoje é especialista da área do sexo, pode dizer assim, Sim. né? E aí, quando que você de fato, duas coisas, quando você de fato despertou, falou assim, olha, eu tô interessado em falar sobre esse assunto, eu vou me especializar nesse assunto, foi só porque você falava ou a parte sarcástica, que você fazia muito? Não, mas peraí. Deixa bem evidente a questão de especializada na parte do sexo como sexóloga. Sexóloga, sim, Porque foi aquilo que a gente comentou lá Estudo. fora. Ela não é profissional do sexo, Pelo amor da de Deus. prática, ela é da ciência, tá? Só pra deixar claro. Nada da contra, ciência. o que quiser ser seja, mas eu não sou. Então, como eu falei, eu sempre tive esse assunto muito forte dentro de casa e pelos meus pais terem passado muita dificuldade com relação à gravidez na adolescência e tal, eu sempre vi como um assunto muito importante. E eu não via ninguém falando sobre isso. Ninguém. Eu falava, gente, como assim? É algo tão, né, que, pô, você precisa conversar, precisa ser falado e ninguém tá falando. Aí comecei a me despertar pra isso. Aí comecei a procurar na internet e tal. E quando eu comecei falando de maquiagem, que é como todo mundo começa, maquiagem, moda e tal. Só que eu não tava me identificando. Aí eu falei, cara, eu acho que eu só sou mais uma aqui e eu tenho muito mais pra acrescentar, muito mais pra dar pras pessoas. Então, foi quando eu comecei a procurar e ver que não tinha. Aí eu falei, bom, então acho que eu vou ser uma das primeiras a falar aqui. introduzir o sexo. Ocupar esse espaço. A Não tem nada a ver com introduzir vício, o não. assunto. E assim, foi uma coisa que eu arrisquei, que, tipo, só tinha, acho que a Kátia Damasceno falando. Só tinha ela. Que eu arrisquei e que eu não imaginava que ia dar tão certo. Porque eu falei assim, cara, eu tô nadando contra a maré. E você sabe que quando você nada contra, você tá indo contra todas as forças. Então é mais gente puxando pra trás do que pra frente. E foi difícil Fora, isso, porque... É isso que eu ia falar. Fora o preconceito. Uma sociedade Porque a machista, gente, sexista. infelizmente, vive numa sociedade ainda muito machista. E não é só machismo dos homens, é das mulheres também. É, isso que é verdade, importante é verdade. ressaltar, Sabe? né? Então eu sofri muito preconceito. Se eu fosse, tipo, olhar pra essas pessoas, eu acho que eu nem estaria aqui hoje falando. Deve ter sido taxada de várias coisas. Eu fui né? taxada de muitas coisas. Muitas coisas. Como o quê, por E-mails. exemplo? Puta. Foi uma delas. Principal. Puta. Não tem o que fazer. Tipo, ficar falando merda na internet. Enfim. E foi bem difícil, foi bem complicado. Se eu realmente não tivesse como meta, como foco, essa missão. Eu sempre falo isso, que, tipo, o que mantém a gente, o que mantém os nossos sonhos não é só o querer. É a meta, é a missão. É o que o seu coração também tá falando pra você fazer. Então, dentro do meu coração, eu sempre soube que eu tinha essa missão de levar para as pessoas essa parte da sexualidade, de levar a liberdade
podemos dizer assim. Então você persevera, né? Porque Então você faz persevera. o que você acredita. Que você acredita, o que Isso é você muito ama. bonito. Exatamente. E aí, como consequência, as coisas vão dando certo, as coisas vão fluindo e tudo mais. Deram tão certo que você tem milhões de seguidores, né? Exatamente. Não é? Mas E aí, não foi fácil. E assim, além de tudo isso, ainda teve marcas que não quiseram trabalhar comigo por conta que eu falo sobre esse assunto. Hipocrisia. Marcas que pregam empoderamento feminino. Vocês não têm gente, vocês Por não têm noção das hipocrisia, coisas que a A gente tem por hipocrisia, trás, né? A assim. hipocrisia que tem, hipocrisia né? reina, é muito Exatamente. E com- A hipocrisia é muito. É o que você falou, tipo, pô, todo mundo faz, mas por que ninguém fala? Exatamente. E assim, Porque é tu hipocrisia. ficou muito surpresa, porque assim, você começou a estudar sobre, você gostava de falar sobre sexo. Aí você foi se especializar Isso. em sexo, né? E quando assim, você vai fazer uma especialização, não tem só a parte boazinha do propriamente o sexo. Você deve ter tido, com certeza, a parte de doenças sexualmente transmissíveis, Com que hoje tem certeza. essa nomenclatura, Claro, com certeza. né? Sobre dores que a mulher pode sentir na relação, desconforto, babá. Mas eu acho que atualmente a gente tem introduzido dentro do sexo artigos, né? Aí a gente tem os vibradores, gel, É, lá, a gente tem de tudo hoje. De tudo, Tem de tudo. toda uma Já gama indústria. É, exatamente. E você, Sexo. isso Tem foi um que você controla, a pessoa coloca, você controla lá do que tudo dos infernos. É, a calcinha vibratória. Essa é a Aí tu fala, vou dar um tesão pra ela agora. É tipo assim, como que foi isso pra você? Tipo assim, caramba, tem um universo mais gigante do que eu imaginei que era. Porque você precisou também conhecer esses produtos. Não digo necessariamente que Sim. você usou todos, mas você precisou. Usou. O brasileiro é um dos que mais consomem conteúdo pornográfico. Se a gente Não, for mas ver. eu falo assim. Produtos, né? Porque, tipo assim, ela tinha que ter conhecimento de causa, não propriamente usando. Ela já. Acho que ela usou tudo. Não usou. Fala, eu sei. usou. Eu testo tudo, gente. Inclusive, Que bom, eu vou que bom. lançar. Ó, já tô dando um spoiler aqui. Ó. Lip Cat. Lip Cat, o que você Já diz? até imaginei que seja. Também, já imaginei aqui, Que ó. é um gloss pra você usar no dia a dia e pra fazer paquete. Ah, que Adorei. Mas o que maravilha. tem? E pra eu poder lançar, eu tive que estudar todos os produtos. Manda, as pode mandar. composições. Vai usar, né? Tá em fase de teste ainda, amigo. Calma. Mas Aí, eu vou ele quer uma mandar. amostra. Mas eu vou mandar algumas amostras. pra Pode mandar, a gente já vocês fez umas amizades testarem. sinceras no Instagram, que eu sei. Mas isso vai já bater é, vários papos. já é uma coisa bem libertadora, né? Essa coisa das mulheres, de um modo geral, terem mais tranquilidade de comprar um produto e tal. Isso já é um demonstrativo desse processo de libertação que a mulher tá As cada lojas vez de sex mais, shop né? hoje, né? São. Eu acho que, na verdade, falta mais os homens aceitarem isso. É, né? Porque eu vejo muito homem. Aí agora a gente vai entrar na parte dos homens mandando lá no meu Instagram. Poucos mais mandam. Ah, porque minha namorada comprou um vibrador e eu já não sou mais suficiente, não sei o quê. Eles acham que é uma briga, que é uma competição. E não é. Na verdade, o vibrador ele tá ali pra auxiliar, deixar a relação mais prazerosa, a relação muito mais... É por isso que a gente falou no Isso. começo. Porque, É como tipo se fosse assim, uma fantasia, né? Não, Rafa, Sim, é porque, tipo assim, hoje a gente entende o seguinte, olha, a mulher foi muito castrada. Pô, ok. E ela se libertou falando sobre sexo. Hoje a gente tem ela aqui falando sobre isso. E parece que o menina homem nova não... de 27 Exatamente. anos, né? E o homem não acompanhou essa educação sexual. acompanhou a Sabe? evolução, Não né? acompanhou essa evolução, porque ele foi introduzido tão precocemente no sexo que ele achou que era Ele só já chegar e acha que papapá, sabe, que né? sabe tudo. Igual aquela novela, É verdade, né? é verdade. Vá, que eu vou lhe usar. Vou lhe usar, Se Gente, aquela ali é um apronte. péssimo exemplo. É um péssimo exemplo, Sabe? exatamente. Eu acho que realmente os homens ficam com essa coisa de que, já sei. Ih, isso aqui eu já sei. E Sabe aí nada. não busca E, na se verdade- especializar, ver coisas novas. E a mulher é diferente nisso, tá? As mulheres mente é mais compram aberta. curso, a mente é mais aberta, tem a E questão eu acho que a dos mulher tem dificuldade pra brinquedinhos. introduzir esse assunto com seu parceiro. Porque tu imagina hoje, a gente na sociedade machista, certo? Aí é o que você falou, a mulher chega, amor, trouxe esse negócio pra gente brincar, o quê? Uma rola. Porra, o cara fica louco, né? O cara aí entra isso, pô, eu acho que eu não sou suficiente, se ela tá procurando um vibrador é porque eu não tô dando conta, né? Exatamente. E entre outras coisas. Eu fico feliz que... Acho que isso também é um processo que está começando a mudar, né? Acho que os homens também estão começando... Tá começando a ter grupos de Mas eu homens acho que ainda tá muito- falando Tá sobre bem no comecinho mas ainda, mas tá tá muito tendo. inicial, com certeza. A uma gente tem coisa mais que essa. evoluir Eu acho que a gente muito. tem mais essa atividade de falar mais abertamente com os Entre os homossexuais. amigos, não, talvez. com os homossexuais mais abertamente, que são menos preconceituosos com isso, com relação com propriamente os héteros, sabia? Né? Por exemplo, e o homem também, ele acaba tendo mais liberdade pra conversar
sobre esse assunto quando ele tá numa roda de mulher, porque a mulher é detalhista. Só que o homem vai ficar introvertido, ele vai ficar assim, meu Deus. Vai ficar constrangido. Vai ficar bem constrangido. Não, eu vivi uma situação quando eu era jovem e aprendiz numa empresa de ônibus. Aí tinha duas meninas conversando. Lá atrás, né? Aí eu trabalhava no arquivo e eu trabalhava com essas duas meninas. Aí elas brincaram e eu fiquei totalmente constrangido com uma brincadeira muito simples. Elas falaram que assim, como é que é? Quando você tá transando, você beija na boca? Aí você ficou com Polêmica. Calma. É uma polêmica. Quando você tá transando, você beija na boca? Aí outra menina, claro que sim. Ela, então me beija na boca. Você tá só me fudendo hoje? Pegou a analogia? Só que pra mim, tipo assim, fiquei em choque. E é uma coisa muito simples, né? Por que o homem ficaria constrangido? Tanto que não é constrangedor que elas não ficaram constrangidas em brincar na minha frente. Porque a mulher tá muito mais à frente do homem em determinados assuntos, em determinadas pautas, do que o homem. Essa é a verdade. E eu me incluo nisso. Mas eu acho que eu também, se for parar pra ver, às vezes o homem também fica meio constrangido pelo fato de, se ele falar alguma coisa, as pessoas têm várias interpretações. Depende né? da forma que aborda. Entendeu? Então, tem isso também, depende da forma que aborda. Então, aí você para pra pensar, se o cara for mais incisivo, pejorativo e tudo mais, isso pode assustar a mulher, por mais descontraída que ela seja, entendeu? É um tema que a gente sempre tem que ter respeito e cuidado pra tocar, né? Que a porque gente nunca sabe. Se a gente virar pra eles agora e falarem assim, vamos, pessoal, vamos embora, vamos começar a ser mais desconstruído, de poder falar mais abertamente sobre sexo, tanto com as mulheres e tudo mais, isso pode dar Mas é o que eu falo, eu acho que depende do nível de intimidade que você tem com a pessoa, depende quem é essa pessoa, certo? E a forma que você vai abordar. Por exemplo, a gente não vai ter meio que trava pra falar com ela porque ela é profissional. Mas imagina, ela vai recebendo várias picas. E você tem namorado, né? Mas aí, Não, mas aí o não pessoal importa- sem noção, né? Não, mas aí não importa que é o trabalho dela. Não E teu importa namorado, também que é o tá com trabalho ciúme, dela. Ele é bem tranquilo. Se ele tivesse, a gente não ia namorar, com certeza. Minha profissão. mas... Não, tudo bem, mas, o cara recebendo um montão de pica, uns caras muito sem noção também, né? Diga-se de Sempre tem, passagem, né? né? Sempre tem. sempre Chega pra tem. ele também, um monte de mulher lá que me segue. Ah, é? Porque ele é playboy? Safadas. Eu sei de tudo em off, mas sou profissional. Então sou ele recebe muito profissional. nudes. Oi? Então ele recebe muito nudes. Nudes eu não sei, mas tipo, ele já me falou que as meninas dão em cima full. Ah. Acho que ele deveria compartilhar contigo nude e falar, nossa, nem presta não. Não vale a pena. É um Mas ele nível também não muito vai, avançado. não vai encontrar uma igual a essa. Exatamente. Porque essa daqui faz de tudo. Ela experimenta tudo. E se ela se irmar de ir embora, é na Bahia, outro estado. Não é longe. O negócio não é aquilo lá, não. E voltando um pouco sobre as mulheres que perguntam, que chegam para você e falam de algum assunto, você percebe alguma diferença? As mulheres mais jovens têm mais curiosidade sobre isso? Sim. As mais velhas já perguntam outras Muito, coisas? muito. Como é que é? Inclusive, eu amo o meu público da terceira idade. Eu sou completamente apaixonada. deve Porque ser elas são engraçado. muito fofinhas. Não, elas são muito fofinhas. Elas chegam perguntando assim, sabe? No maior coisa e tal. A diferença que eu vejo é que as mulheres mais novas, elas querem técnica. Tipo, como é que eu posso Performar, né? prender? Como é que eu posso... Fazer ele gamar, vamos dizer assim. Dar uma coça de perereca. Né? Exatamente. Adorei. Não, Dá é uma isso aí. coça de perereca. Chá de Xana. Dá né? um bom chá- chá de Xana. A palavra chá é o que tá em alta. Poxa. E as mais velhas, elas querem saber como é que elas gozam. É Putz. sempre... Olha que doido, É né? sempre loucura. É nesse... a falta de educação sexual, literalmente, né? Você deve, de repente Por você quê? deve encontrar com mulheres da terceira idade que nunca chegaram ao orgasmo, já aconteceu? Uma senhora mesmo de 60 anos que ela falou pra mim que nunca gozou na vida. Ela tem 7 filhos. Nunca gozou na vida, tem noção? Mas engraçado que o que você falou, acho que já até mostra alguma coisa disso, que as mais novas estão interessadas em agradar o outro, né? Aham. Elas estão interessadas em aprender como Sim. agradar o outro. E as mais velhas, que de repente passaram uma vida Agradando. tentando agradar ou agradando, Não agradou a si mesma. Agora tá preocupada Em consigo se agradar. mesma, Em se né? agradar, Tá né? preocupada E eu em- acho que deve ser, assim, muito... Não falo triste, né? Mas deve ser muito frustrante uma mulher chegar a uma certa faixa etária da vida sem ter tido o prazer mínimo, né? A gente sabe que a fase da mulher, ela vai enfrentar
esqueci o nome agora, que é Menopausa. menopausa, né? Que baixa o libido e tudo mais. Quando chega esse tipo de pessoas falando assim, olha só, eu não tive uma boa vida sexual e agora eu entrei na menopausa, eu sinto menos vontade ainda de ter relação. Qual que é a dica que você dá pra essa mulher que ela tá com baixo libido devido à menopausa? O que você fala pra ela pra estimular ela? Não só estimular, para que ela possa sentir vontade de ter relação. E normalmente ela vai estar casada com um cara mais ogro, né? Essa também é outro problema, porque às vezes você vai orientar e o cara, você tá doida, moleque? Porra, você tá fazendo isso, né? De onde foi que você tirou isso? De onde você tirou isso? Aquele Você tá Instagram seguindo lá. aquelas meninas lá do Instagram lá que fala merda, né? É, isso mesmo. Então, é ir com calma, porque todo processo é um processo independente. É ir com calma e aos pouquinhos se conhecendo. E não precisa. É porque a gente vive num mundo muito imediatista. Eu tava falando isso com uma amiga esses dias. Que a gente tem que fazer agora, a gente tem que ir agora, a gente tem que transar nesse exato momento. E não! Não é porque a gente é novo que a gente tem que estar nessa afobação louca, não. Não é porque a testosterona tá alta que tem que derrubar ela. Exatamente, tem que ir aos pouquinhos, ir no seu processo e tal. E também fazer aquilo que você acha que é bom pra você. Tipo, às vezes você pode experimentar o vibrador, mas você pode não gostar. Tá tudo bem. Não é porque o vibrador existe que todo mundo tem que usar ele. Ou um bullet, ou qualquer outra coisa. Então, a dica é você ir experimentando aos pouquinhos, cada brinquedinho, vendo o que é bom pra você, o que é que não é. E também ali explorando as áreas. Pô, aqui é legal, aqui não é. Aqui, assim, é o que eu sempre falo, eu dou o ouro, mas quem vai fazer desse ouro um colar vai ser você. E é Da muito sua forma específico de ser. também, Gostei né? da É dica, muito hein? específico. É muito Cada pessoal. Cada né? mulher, Pessoal. por exemplo, você pode ter transado com 50 mulheres na vida, mas pode reparar que nenhuma vai gozar como a outra goza. Exatamente. É tudo muito diferente. E os pontos também, né? Vamos ser claros. Ponto G, né? Não só ponto G. Tem mulher que sente um tesão absurdo se você encostar no peito. Tem mulher que foda-se. Não tá É. sentindo nada. Também, entendeu? homens e mulheres, E né? homem também, Muito e homem pessoal. também é a mesma coisa. Tem É. homens que vai, tipo, sentir um prazer absurdo na próstata e tem outros que não tocam em mim, porque... Entendeu? Outros também vão sentir nos seios. Nos seios, eu acho. Gente, eu me senti contenta. Você me olhou assim, tipo... Me senti contenta. Mas né, quando cara? falou de próstata, Então. ficou aqui, ó, quietinho, né? Agora Não, ó, de sexta aqui, ó. Mas eu acho que isso é outro preconceito também. Tipo assim, eu acho que a gente tem que sim, até respeitar hoje ainda a é. individualidade de cada homem, que tem homem que gosta, tem homem que não. Mas aí falando do assunto que o Rafael há um tempo atrás bordou. Primeiro que o Rafael não tem muita fala aqui não, que ele tá de castigo e falou que tá muito tempo sem transar. Então ele Coitado. deveria praticar mais. Ele tem que conversar mais com você que tá acontecendo alguma coisa. Amigo, vamos ele sentar não, ali, tá? ele não tá A transando. gente já vai bater vários papos no Instagram, não se preocupa não. Exatamente. Você tem que dar uma dica Já como... tenho aqui uma listinha de eu perguntas. tenho muita coisa pessoal. Exatamente. Eu gosto disso. Você tem que passar uma lista também dos boys que você quer e como chegar, porque aí tá faltando isso em você, Aí tá a gente faltando vai atitude. trocar favores, amizade. Ela já é Mas comprometida. vou... Inclusive, Gabriel, um beijo pra você, amor. Você não vai assistir esse podcast. Mas falando agora sobre um assunto que é um pouco tabu, acredito que pros homens, como você falou, dessa sensação na próstata, tesão, sei lá como vocês vão definir, né? Como que você lida com essa questão de, por exemplo, assim, você estimulou uma mulher a explorar mais o corpo do homem e teve uma situação muito bizarra, de repente uma violência verbal, uma violência física, porque ela tentou acessar o ânus do homem, vamos dizer assim. Quer ficar brincando com o boneco. Já vivenciou isso, desses relatos ou não? Isso é uma coisa, uma utopia da minha cabeça. Então, eu já vivenciei 2 relatos. Desse e da menina me perguntar se o cara é gay porque ele sente prazer na próstata. Gente. Mas como foi esse prazer? É A por introdução? Por ignorância. Isso é por ignorância. Vocês estão pensando que é brincadeira, mas falta muita educação sexual ainda. Mas enfim, aí eu respondi pra essa menina que não tem nada a ver, que realmente o prazer do homem está nesse lugar, assim como o nosso está no clitóris. Então, tipo, não tem essa de você tocar no clitóris e não sentir nada. Tem alguma coisa errada, você tem que Vou sentir sair alguma dando coisa. dedada no rabo dos outros. E na próstata, porque também é um local onde o prazer do homem está totalmente conectado. Então, assim, só que a gente entra também no quesito de que
a castração. A mulher foi castrada em falar sobre sexo e o homem falar sobre cu. Tem Então esse é detalhe. algo muito... Ninguém quer saber de boneco. Não, e outra, se você der o cu, se alguém passar a língua no seu cu, você é gay. Você é homossexual. Então... Como se fosse Como isso se fosse algo Mas tem um nome, tem um determinante, nome. né? Como é que é o Como nome se que dão pra fosse- isso aí do beijo no... Esqueci. Beijo grego. Beijo grego. Ou então o Já levou, Kelvin, já levou, né? já levou? Pode ser também Ainda não. fazer o Kelvin, Cultura, né? Tem amigo. Você é porque os casado, né? gregos Você é são- casado, né? Não. Não é casado, não? Não. Vamos arranjar uma pessoa pra você. Mas logo terminar um beijo grego, É cara. um beijo grego. Mas, tipo... Ficou até Mas sem beijo graça. não. Porque, tipo assim, é o que ela fala, falta muita educação sexual, né? A gente tem... Tu deixaria darem um beijinho? Não sei, cara, de verdade, não sei. Acho não que sei. tudo depende do clima que tá rolando. Momento, é. Tem situações que você tá ali tão deixa enlouquecido que a rolar. pessoa pode fazer. Você tá entregue, né? Então Eu acho que vai eu tenho a muito mente um do pouco mais envolvimento. aberta, eu não sou tão fechado pra isso, não. Nunca vivi essa experiência, nunca tive vontade também. Eu acho que se eu tivesse vontade, eu ia Sim, dar um beijo talvez aqui pra ver essa também. porra, como é que é. E talvez também a pessoa, sabe? Às vezes a pessoa te deixa tão livre, tão à vontade que você E tem mulher preconceituosa também com relação a isso. Nossa, muito. Porque se tu falar pra. com certeza. É o que você falou, você fala pra mulher que assim, eu gosto de. E essa é a curiosidade aí que eu acho que vocês dois conseguem me responder muito bem. O que seria literalmente o beijo grego? É a passada de língua? É o beijo? O que é esse diabo? Não, acho que o É estalinho. falta educação mesmo. pra Acho mim. que é. o estalinho. Estalinho não tem, Acho tá? que não. É, você pode tocar com os lábios apenas, ou usar a língua. Ou um ou outro já é considerado um beijo grego. E grego porque, culturalmente falando, Os né? gregos, Os gregos sim. eram experts É nesse porque, negócio. né? pra você ver como é que isso aí é uma realidade quando eu falo que o homem ainda tem bem menos acesso à educação sexual do que a mulher. Porque já sabe que acha, E acha que sabe de tudo. É. Aí, tipo assim, pra você talvez, claro que não que você é uma profissional, mas pra muita gente se eu perguntar assim, você fala, sabe que pergunta idiota, o cara não sabe o que é isso? E de fato, eu já escutei 1000 vezes falar de beijo grego e o que é literalmente, né? Veio o conhecimento aqui agora. Porque se tu não responder, você também vai perguntar ao Rafael, que o Rafael sabe. Mas acho importante as pessoas cada vez menos terem vergonha de fazer o que você fez. Perguntar. O que é? Se você não sabe, pode perguntar. É, isso porque muito as natural, as muito pessoas às vezes fingem que sabem, que né? sabe, não Segue ela sabe. no Pra Instagram. não perguntar. Eu já segui, já tá eu não aqui, vou filho, falar já que eu segui. não sei o que é um beijo grego. Finge que sabe. Passa a nem vida sabe. sem fazer, sem saber o que é. Perdendo o melhor da vida. Perdendo partes boas, né? É, sério Da mesmo, coisa. de fato, com toda humildade. Eu não sabia literalmente o que é. Também uma coisa que foi muito importante você ter tocado agora, que eu vejo, assim, muita gente que é casada, que já tem aquele relacionamento mais sério, deixa de aproveitar, deixa de, tipo, fazer um Explorar, sexo né? muito bom, explorar, por conta disso, de achar que sabe, ou então não vou falar pra ele não, porque, né... Agora tem muitas que vão lá no meu Instagram, que E pergunta, busca, né? pergunta. E depois elas voltam falando que, nossa, minha relação melhorou 1000 vezes mais. Porque a conexão do casal também tá Intimidade. muito voltada. Gente, Total. é quase 70% sexo. Porque quando você tira o sexo, vira amizade. Mas também tem que ter da relação. Tem que ter É. relacionamento pra poder Voltando a dar falar certo. sobre... É uma das composições, né? Da, Sim, é da uma das receita. É composições. uma base, né? Outra Uma base. situação. Então, Outra- se não tá bem os 70%, Acabou, imagina né? só. Os 30 não vai manter, né? Uma relação, 30 não seja mantém. casamento, seja namoro, seja noivado. E abordando de Exatamente. novo sobre esse assunto aqui, porque, tipo assim, a gente tem muito tabu nessa... E eu acho até interessante eu estar abordando como homem essa situação, por isso que eu tô voltando nesse assunto. Porque talvez seria muito comum, né? A Débora falasse, o Rafael com propriedade e... já tá ali, ó. Eu tô aqui. Não, mas conhecedor de causa, vamos lá, conhecedor de causa, Sim. sabe que eu amo o Rafael, não tenho nenhum problema de falar isso pra ele, sempre falo isso pra ele, né? Eu acho que, nem sei se eu posso falar isso aqui agora, mas eu sempre brinco com ele que a gente tem essa liberdade, que ele é meu viado favorito, com todo respeito, não é de forma nenhuma Ele fala isso pra todo meu mundo. predileto. Todo mundo sabe que eu só tenho você de amigo viado. Falou pra outros amigos, falou pra Daniel, você falou pra vários outros. Então, e ele acha que é falsidade, mas não é. Agora falando sobre assunto um pouquinho mais sério. O que você acha sobre esse tabu que ainda acontece quando a mulher fala que eu gosto de fazer sexo anal? Maneiro. Eu ainda vejo muita gente falando Muita assim, gente que fala que ela- piranha, você dá o cu, não é? É ou não é? E a outra questão que desse mesmo assunto é, você falou que o tesão do homem tá na próstata. E Fato. falam que a mulher não sente A prazer. mulher, isso que eu ia perguntar, a mulher não tem a próstata. É possível, de fato, a mulher sentir tesão e chegar ao orgasmo dando o ânus,
Mas a pergunta vai além. Você falou cu até agora. Cu! Mas essa goza vai ser mentalmente ou porque ela tem algo no ânus que também estimula? Não é a próstata, óbvio, né? Sim. Então, primeiro preconceito sobre isso e segundo, o prazer de fato do sexo anal. Existe ainda um preconceito muito grande com relação a isso por conta já falei, né? Historicamente falando, culturalmente falando. É a cultura, a gente tem que entender isso. É a cultura. Foi pregado, foi inserido isso e, infelizmente, ainda perpetua. Só que a gente sabe que não tem nada a ver. Nada com nada. E sim, se tem um prazer anal muito forte. Inclusive, algumas mulheres preferem gozar no anal do que no vaginal. E tem mulher que fala que sente nada. É o que eu só falei. Dor, né? Exatamente, é o que eu falei. Varia muito de mulher para mulher. Cada mulher é uma experiência, podemos dizer assim. E o prazer anal, ele sempre foi um grande tabu, porque não é um sexo natural. O sexo natural que a gente conhece de Darwin e tudo mais é aquele sexo Do que é... propósito de conceber, né? Exatamente, que é um propósito Da de tradicional ser família mãe. brasileira. Podemos traduzir assim, né? Exemplo, vocês são um casal. Vocês foram feitos para procriar. Não foi feito para dar Como se prazer um sexo para o fosse uma outro. obrigação para Como procriar. se sexo fosse uma obrigação para se ter filhos. Porque antigamente a gente tinha a igreja como Nossa, acho controladora que ela falou tudo agora. de Nossa, natalidade, de várias coisas, né, por detrás. Então, foi algo que foi muito barril, podemos dizer assim, de ser quebrado, que era algo muito forte. Então, as pessoas basicamente viviam para isso, para ter filhos. E é importante Até você porque falar a isso. mulher hoje que fala que não quer ter filho, você não quer ter filho. Exatamente. É super julgada. Sabe? Aí Isso é uma coisa que não outra foi polêmica, enraizada né? somente no Brasil, né? Isso é uma coisa que vem historicamente. Quando a gente fala do grego, por exemplo, o grego ele tinha a mulher para procriar e ele gostou tinha do grego, gostei né? do grego. E a ele mulher tinha... para dar prazer pra E a ele. mulher para dar prazer, é isso aí. Ele tinha mulher pra procriar, a mulher para dar prazer, mas ele sentia a mesma atração em outro homem, né? Não, a gente pode trazer Historicamente. pro Brasil mesmo. A minha avó, lá no Nordeste, falou que na época dela, a mulher não podia fazer boquete no marido. No marido, que, tipo, era casado e tal. Mas por que era safadeza? Tinha que fazer Porque no outro? era considerada puta. Não, aí o Só quem marido fazia tinha que... era no puteiro, né? Aí o marido tinha que ir pro puteiro pra a mulher poder chupar ele. Que doideira, Mulher... né? Não é... E ainda tinha essa preocupação da sociedade. Ela aqui, ó, Forte. já sei que eu não ia Gente, casar. que né? Não, tipo assim, era uma preocupação muito forte de, tipo, eu preciso ser a mulher do lar, sabe? A mulher tipo, de a mulher de família, família, né? entendeu? É. Tipo, Porque tinha que manter um respeito, um simbologismo, né? porque se fosse hoje em dia, você falar, tá, beleza, foda-se, não sou mulher de família, então vou chupar a marido aqui, não. Então, ó, já que a gente tá aqui nesse clima descontraído, já que a gente brincou bastante, falou bastante coisa brincando, vamos finalizar e caminhando pro final, a gente tá nos 10 minutos finais, vamos sim caminhando para esse final com uma brincadeira? Vamos! Tcharam! Ih, Eu gente. venho aqui trazer a garrafa para propor que a gente jogue verdade ou consequência. Ih. Vocês topam? Topo, Vamos. com certeza. Então, Eu brincava pra muito escorrer, disso na né? escola. a tampinha, Eu não posso falar não, né? a tampinha Deixa eu limpar a aponta mesa. para quem responde Sim. e a bundinha da garrafa é quem pergunta, tá? Eu vou rodar aqui na frente, Eita, ó. Cristo, Jesus. Ai, Jesus. Eita. Quer que eu te ajude? Acho que vai dar aqui, ó. Vai. Ih, vamos aqui, Se cair por Rafael. nada é pra ela. É pra mim. Rafael, Eu entendi. Rafael pergunta pra Fernanda. Manda ver, Rafa. Fernanda. Verdade ou consequência? Verdade ou consequência? Verdade. Verdade. Então vamos lá. Você, como sexóloga, você prefere o quê? Suspense. Mas dê opções. Calma, vou te prefere. dar a opção. Você prefere o quê? É, o quê? Muitas Você falou, a gente tava falando sobre sexo anal. Pode perguntar. Vai, cara. Eu já A sei gente até tava o quê. falando, se você prefere o tradicional ou anal. Depende do dia. Tem dias que eu acordo Não tem boado, né? Acho que Tô te querendo dar Tem um dias que eu boga. quero só... É muito... É porque Tem
tem dia que tem um papai e mamãe, tem dia que tem um negócio Não, violento. papai e né? mamãe não. Viu que com ela não tem esse negócio. Não, esse negócio de café com leite aqui não, meu filho, me respeita. Ela gosta do Nescau. O que é bom é fazer um bem bolado, Ela é né? baiana, Começa né? assim, Meu termina filho. Não, é assado. porque Sangue quando a quente. gente conhece que existem outras posições além do papai e mamãe, você não quer ficar só no papai e mamãe. Ela já é dona do Kama Sutra. Quase todas as posições. A borboleta Então vai. Paraguaia. Vou rodar Aqui, mais ó. uma vez então, hein? Vou rodar mais uma vez. Não é paraguaia não, mas... Próxima pergunta e resposta, vamos lá. Ih, E agora, Ai, a gente tá Isso aí, vamos lá. coitado. muito Verdade. Inverteu aqui, Fernanda pra Rafael. Já quer verdade de cara? Ah, não, porque você Verdade? vai que ela me manda fazer É porque alguma a coisa. consequência compromete muito. Tem que ser A verdade. verdade também às vezes é comprometedora. Não tem nada a esconder. É, eu acho livro que ele é igual a aberto. minha, é um livro aberto. Já teve alguma relação que você fez e que, tipo assim, você queria sair correndo? Que você... Ih, Mas você terminou porque tinha que terminar? Tipo... que eu tinha que acabar Aham. 3 semanas atrás. Bem datado. Você aí que esteve com ele Há Traumatizou. 3 semanas atrás, ó. 3 semanas atrás. Saiba esse que ele recado não é gostou pra de você. E é Sabe por que isso ele que ele queria sair sumiu. correndo e ele acabou de falar isso no Não, podcast. também. E você mas- traumatizou ele, que ele tá 3 semanas, mais nada. Gente, Na mas não, seca. acho que não é só por isso. Entendeu? Porque É eu acho que tudo, não, né? não rolou a química. Eu Química. tive que só fazer porque eu tinha que fazer. Pronto. É, Não, que Mas é muito lembrando que eu não importante. faço vida, tá? Quando eu comecei, só pra contextualizar isso que você tá falando, isso é muito real. Quando eu comecei a estudar neuro, eu vi que a química, ela não quer dizer porque, exemplo, você é ruim, sabe? É porque realmente tem a ver com hormônio. Não bateu Tipo, o seu os hormônio não corpos, deu é. com ele, mas ele pode ser muito foda pra outra pessoa. Pra outra Que pessoa. bom pra ele lá. Exatamente. A vida Pra tá você aí. não foi. Comigo não foi É legal, porque não. é questão de A hormônio vida tá aí mesmo. cheia de E possibilidades. teve gente que eu não esperava. Foi assim. E que foi- deu uma química muito boa. Não, eu com meu namorado foi assim, tá? Eu não dei nada pelo coitado. Ele sabe disso. Não dei nada. Tá vendo, Gabriel? Você é cheio de amor e carinho por ela e ela fala que não deu nada por você. Ele Dei nada sabe, pelo eu falei coitado. pra Coitado. ele isso. Não dei nada pelo coitado, ele assim, pra cara dele. Ah, mas é uma delícia quando você não dá nada pela pessoa e a Me pessoa, ó, surpreende. te dá uma surra. é maravilhoso. Então, Eu imagino melhor a cara fazer. dele vendo isso. É filha da puta, mas tu tá comigo! mas ele sabe. Eu não escondo nada. A gente tem uma relação muito franca e sincera. A gente Ó, fala vamos lá, tudo. vou girar mais uma vez, hein? Vamos ver. Pra gente ir encaminhando para as duas. Ih, Fernanda pra mim, ó. Eu pergunto ou respondo? Pergunta. Pergunta. Verdade Pergunta uma ou cabeluda, consequência? cara. Eu vou Verdade de ou consequência? Verdade, vou de verdade. De verdade? Vamos lá. Vamos lá. Dan, 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 dan. Essa vai ser... É isso que a gente quer Vamos lá, entretenimento. Você já fez dupla penetração? Nunca fiz, mas Tem curiosidade? sou bastante curiosa pelo tema. Adoro! Gente. Mas peraí, com 2 homens ou com um homem o brinquedinho? Seja como for, Como for. sabe? Na hora que tiver que ser, vai ser bem-vindo. Gente. Seja como for. Gostei. É avançada, gostei disso. A gente gosta de entretenimento, né, não, Rafa? A gente se joga, É né? aí. Agora eu vou até girar a garrafa depois da resposta Então dela. vai lá, Eita, sua Brasilzão vez. da porra. Ih, Você pra olha lá. Fernanda. Não, ela pra mim. Eu que pergunto? É, porque sempre quando tá pra fora, a gente vai direcionar pra você, entendeu? Tá. E aqui, então, já tá direto pra mim. Eu queria perguntar, né? Mas. Você Ué, quer perguntar, roda a gente de pode novo, trocar. vai. As regras é a gente que faz. Não, se você quiser Roda perguntar, de pode novo. perguntar. A gente troca. não tem Roda de problema. novo, vai lá. Com vocês. Ah, repeteco, né? Ah, é? Ela vai perguntar pra mim de novo? Eu acho que só faltou você mesmo. É, vai. Só Só falta falta você. você. Eu vai vou perguntar. Vai, pergunta. Tava querendo que eu sei. Não, ele tá ali, ó, desde você se mordendo. Coçando, a língua E sabe o que é coçando. o mais engraçado? Eu tinha 2 perguntas, aí vocês ficaram zoando, a pergunta saiu e foi embora da minha mente. E não era uma só, não, eram É duas. idade. Eram duas. O nome disso é idade. Que isso? Eu sou um cara novo, juvenil. Não parece, mas sou. Vamos lá. É que eu morava na praia. Ah. Então, deixa eu te Eu perdi o tom da pergunta literalmente. Mas ela vai vir. Volta. É verdade que existe um tabu de insegurança do homem com Não, relação... cadê a verdade e a consequência? Ah, é verdade. Você não sabe jogar, não? Eu esqueci. Calma.
Vocês me desconcentraram. Verdade, mano. Ela quer verdade. Eu quero É uma verdade. garota pra frente, livre aberto, sexóloga, negócio empoderada. Pô, olha lá, bonita. Namora o cara de Nova Iguaçu. Ei. Gente, daqui a pouco tá fazendo o endereço. Não, eu só não passei porque eu não sei. Mas ele mora lá nas minhas mediações. Não fazendo propaganda, mas eu já sei que ele mora perto da Lalu. Casinha. Entendeu? Então, ele mora nas mediações. Mas, vamos lá. É verdade que existe um certo preconceito. Eu acredito até que seja verdade, mas eu quero uma explicação não Plausível, técnica. né? Plausível. Por que o homem sente tanta insegurança com o tamanho do pênis? Porque foi ensinado que o tamanho significa prazer. Quanto maior, mais prazer você tem. Isso é e uma mais verdade? prazer você dá pra uma mulher. Não, óbvio que não. A gente já é comprovado, já existem estudos que o tamanho não significa nada. Às vezes o cara tem meio metro de vara, mas tá lá machucando a menina. Meio metro de Mas vara. tá... É sério. E muita gente, eu já vi vários relatos de ficar até com o colo do útero machucado por conta disso. Então, não significa prazer. Agora, óbvio que se você tem um membro mais desfavorecido, tem que se usar o dedo, a língua, para poder Complementar, né? complementar, porque como ela falou no começo, a mulher ela não chega no mesmo tempo que o homem, é mais demorado. Então, precisa de mais artifícios aí para poder... Eu acho que isso é verdade. Chegar Que eu lá. escutei um relato de duas meninas conversando, eu tava no meio. Um tem amigo negocinho me pequeno? falou... Não, que? Tu tem um negocinho Depois eu vou te mostrar, fica pequenininho. tranquilo, aí tu avalia. Vai. Não, mas eu escutei um comentário de 2 minutos, tava no meio, que ela falou assim, é muito bom você ver, nossa, maneiro, pá, né? Você vê aquele negoção, você vê aquela árvore gigante, é muito maneiro. Mas não é tão maneiro Na hora que de esse- trepar na árvore não é legal, exatamente, né? mas na hora de trepar na árvore é tão legal. E É igual salto, você andar de salto alto o tempo inteiro dói, machuca o pé. Mas é maneiro, né? Fica Mas bonito, é bunda legal. empinada. Uhum. Aí por isso que surgiu essa coisa. Eu falei, gente, porque a mulher também cria muito esse tema na cabeça do homem, que você tem que ter 3 metros de rola, né? E Na Não, essa verdade, lenda. entre as sexólogas, a gente comenta que o melhor pau é o pau de namorado, que é o pau médio. o pau de... Que é aquele que você aguenta todo dia numa boa, né? Tranquilamente, Sem não sofrimento. machuca, Mas se o pau de não dói. namorado foi esse kid... Aí tu acostuma, porque teu namorado, tu tá com ele ali todo dia, tu acostuma. Não, mas eu Se você entendi. não se acostumar, infelizmente Eu não entendi. vou falar, né? Eu acho que eu entendi. Eu acho que ela assim, não pode ser pequeno, porque vai me dar dor de cabeça, eu não vou nem querer te dar. E também não pode ser grande, porque vai me machucar. Então, pau de namorado. Bom, bonito e barato, entendeu? Exatamente. É o médio, que é o gosto da mulherada. Agora, obviamente, se o cara estiver menor, ele pode compensar com o dedo, com a língua, que não tem problema nenhum. Vai ser tão bom, Posso fazer tão uma prazeroso. pergunta fora aqui da Ah, já vai brincadeira? logo. A média do brasileiro, você sabe? Deve Porque a saber. com certeza. média... É É. 15 Média do e quê? Do 17. pênis? Entre É. 15 e 17 Não, na centímetros. verdade, é entre 13 e 17. 13? 13? Que negocinho de Mini rola, né? Não, Dá pra fazer um 13, tamagotchi. Tamagotchi, meu Deus. Tem uns 13 que é grosso, então... Compensa, É, a né? espessura Porque é faz isso que eu ia falar diferença agora. também, né? Na vagina... Na vagina Tem uma na- profundidade também, né, da vagina. não tem? Exatamente. Ah, tem? O que vale a pena, podemos dizer assim, num termo muito chulo, pra vocês entenderem, é a grossura e não o tamanho. Ah. É isso que Então tu vale a pode ter pena. 5 centímetros de rola. Se for um cabeção de empada... Não, sim. E outra, como também pode ser muito grandão e ser bem fino, sabe? Aí, tipo, você vai ficar lá Bambeando. marretando. Entendi. É, Se for Fê. cabeça de empada, eu tranquilo. Chegamos às Senti que nossas... você ficou aliviado, amigo. Respirou até com mais Não, ele tá vermelho, tipo assim, sabe? É porque o que eu falo, parece que não, cara, mas a educação sexual para homem ainda é... Assim como foi muito tabu para mulher, hoje é muito tabu para homem. Eu, assim, tô muito feliz de estar participando desse tipo de entrevista aqui, de poder ter você aqui como profissional desse assunto. É, muito legal. Porque a gente acaba também se libertando. E olha que eu não me considerava alguém tão travado para esse assunto. Você é né? pai de menina, Aí você né? vai falando. descobrindo. Você é pai de né? menina, vai ter que introduzir isso nela. Então, eu sou pai de menina, né? Eu me acho muito mente aberta com relação Achei a isso. muito interessante quando ela falou que foi o pai dela que começou a introduzir nela. E não foi O minha mãe. Sabe, o assunto, né? assunto. Eu acho que Importante isso destacar. foi... Minha filha tem 11 anos, eu já converso sobre sexualidade com ela. Assim. Sim, já é uma ótima Maravilha. idade. É o que eu falo, a educação sexual, ela tem os níveis, né, de conversa. Tipo, criança, você não vai falar como você conversa com uma menina de 11, nem como um adolescente É, você vai aí de encontrando 17 e tal. Então, você tem que ir vendo quais são os assuntos, qual linguagem usar. Mas desde criança, desde cedo, você já tem que ensinar pra criança qual o nome de As cada parte do coisas corpo tem. ali. Porque se você esconde, a criança ela se sente insegura, com medo.
E a educação sexual, ela, além de ensinar, ela também previne de abusos. Quantas crianças não são Ensina a se abusadas? defender, no caso, né? Exatamente, porque o pai e a mãe não explicou, E vou tipo, te falar, passou na aquela verdade, segurança. só rapidinho, eu acho que isso é muito interessante você falar isso, porque quando eu introduzi o assunto de sexualidade com a minha filha, não foi no intuito, sendo bem sincero, de ensinar ela sobre o sexo. Na verdade, foi com o intuito de proteger ela sobre abuso, sabia? Eu não introduzi o assunto da minha filha dizendo que assim, não, eu quero ensinar ela para que ela venha ter uma sexualidade, ou que ela venha ter uma vida sexual saudável, ou que ela tardeie para ter a vida sexual. E não. Eu introduzi o assunto de sexualidade com a minha filha justamente para protegê-la, para ela saber o que é certo e o que é errado. Para ela saber que se um homem alguém tocar infringir exatamente o espaço dela. a palavra, isso aí, foi esse o intuito, né? Sim. E a gente vê que assim, a gente tem a parte cômica desse assunto, tem a parte engraçada, E tem a parte mas séria também. enquanto tem a parte importante da gente falar sobre isso, da gente elevar nossos pensamentos, aprender, literalmente sugar você de informação. E, cara, assim, eu quero te parabenizar pela tua pouca idade e pela tua vasta experiência e conhecimento na área, tá? Eu queria falar muito mais coisas aqui. Pô, Exatamente, tá sacudindo ali, ó, termina ali. a Exatamente, história, muito sacudindo. muito assunto, mas é isso, importante a gente ter encerrado, então, falando sobre isso, que além de tudo, uma educação sexual vem para prevenir abusos, então, todo mundo atento aos seus filhos, às conversas dentro de casa, é muito importante. Observar bastante. Isso. Como que a criança tá se comunicando. Isso. Porque a criança, por mais que, sei lá, ela não seja ensinada, os pais sejam mais, né? Ela se comunica Ela dá através sinais, de né? desenho, ela dá sinais de comportamento. Então, é bom que fique observando e ligada aí. E Então a a gente só te agradece mesmo E por agora, toda essa contribuição, né? Aonde que a gente pode... A gente tem aqui, mas aonde que agora... Fala pro Onde as pessoal. pessoas te acham? Te acham. Como é que as pessoas te sim. acham? Então, no meu Instagram, Garota Bolada Oficial. No TikTok, Oficial Garota Bolada, que é o contrário. E no YouTube, Garota Bolada. A gente vai E no colocar aqui Quai, embaixo. Garota Bolada Oficial. Só mais um detalhezinho, você dá palestra já? Faz palestra, Sim, palestrante? palestra. Como é que o pessoal faz para te levar para uma palestra? Seja em colégio, qualquer lugar você vai, até enterro. Morreu, mas fez um bom trabalho, né? Então, através do meu... Podem entrar em contato através do meu e-mail, garotabolada.blog@gmail.com, que a assessoria vai olhar lá e vai responder. Mas, pô, bacana Então, isso. maravilha, gente. Obrigada, Fê. Eu que Até daqui a agradeço, foi pouco. muito bom. A gente vai esse se comunicar bate-papo. bastante por aí. Vamos. Adorei. Obrigada Vamos pelo muito. convite, gente. Vocês Gente, são obrigado, maravilhosos. viu? Obrigado. Obrigada.